específica, direcionada a nós nessa noite. Ó Deus, nos dê clareza, discernimento e revelação. Oramos pela vida do pastor Azemar e da sua casa. Oramos para que o Senhor o habilite e capacite dia a dia para de fato, ó Deus, fazer a tua obra no descanso. Mesmo com pouca força, nós experimentaremos do teu poder nesses dias, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Que privilégio é compartilhar a palavra do Senhor, não é, meus irmãos? Quem poderia compartilhá-la? Ninguém, é uma graça divina, sobrenatural, isso, compartilhar e também ter alguém para compartilhar. E eu louvo a Deus que você está aqui hoje para receber a palavra do Senhor, amém? Abra sua Bíblia, por favor, em Apocalipse, no capítulo 3 e no versículo de número 8 e 9, nós vamos ler juntos. Nós estivemos ontem, sempre todo final de semana, nós estamos fortalecendo alguma das nossas igrejas aqui da região metropolitana e também às vezes na sexta-feira da Vinha de Minas Gerais. Eu voltei hoje lá de Pouso Alegre, onde nós fizemos uma reunião com a Vinha do Sul de Minas, que compõe as igrejas ali da região. Nós tivemos ali mais de 10 pastores reunidos e fizemos um culto sábado, ontem, né? Sábado, em Pouso Alegre. E as igrejas ali de Alfenas, Gonçalves, Jacutinga, Ouro Fino, Extrema, e também 2 novos associados da igreja metodista se associaram à Vinha, porque eles percebem que há um mover de Deus no nosso meio. Amém, meus irmãos? Apesar, essa palavra nós podemos ruminar muitas vezes, apesar da aparente pouca força. E eu queria introduzir você nessa palavra que nós vamos compartilhar. Nessa manhã foi compartilhada, logo mais vai estar no nosso canal no YouTube. Os irmãos sabiam que temos um canal que você pode ouvir as palavras de graça? Só ir lá no YouTube, Videira Belo Horizonte, indique para os seus amigos, manda para o povo do seu trabalho, porque pode ser no ônibus, no carro, a palavra de Deus, ela vai sendo divulgada. Às vezes nós estamos compartilhando na célula. Você devia também na célula gravar a sua palavra, grava lá o compartilhar na célula e manda depois, porque talvez você está pensando que tem pouca força uma palavra compartilhada na célula, mas você não sabe onde ela vai chegar. Isaías diz que a palavra do Senhor não volta vazia, antes ela cumpre o propósito pela qual ela foi designada. Então, você que é líder, grave a palavra lá na sua célula, compartilhar e mande nos grupos, mande no grupo de líderes, amém? Assim é a maneira que Deus te exercita. Você hoje pode estar compartilhando ali a palavra na célula e pensa, tem pouca força, mas daqui uns dias você pode estar lá na conferência da Vinha de Minas Gerais, como disse o pastor Gerson aí, para hoje nada, né? Irmãos, capítulo 3 de Apocalipse e versículo 8. Terminando esse relatório então, da vinha, foi muito bom estar com os irmãos ali do sul, e eles mandam um abraço, fomos muito bem recebidos lá, e no sábado que vem, se você quiser estar conosco, estaremos em Divinópolis, fazendo ali também uma reunião da vinha do Centro-Oeste, e o pastor Adalberto vai estar comemorando lá 5 anos da videira em Divinópolis. Você é nosso convidado, sábado, tranquilo, às vezes é um dia de descanso para você, aqui pertinho é 150 quilômetros, né? Divinópolis, você pode estar lá conosco. Os irmãos conhecem a videira de Divinópolis? Não? Ninguém nunca foi? Então, talvez é uma ocasião de você conhecer. Há muito mover de Deus aqui. Eu poderia ficar a noite inteira testemunhando das 69 igrejas que o Senhor tem dado a essa vinha que você faz parte. E é tão maravilhoso. Agora mesmo, o pastor Alex foi ontem no encontro lá em Itabirito, pastor João Paulo, tinha 35 pessoas lá. E nós já alugamos lá um prédio para a glória de Jesus. E ele está chamando lá para fazer uma inauguração. Vamos fazer lá uma noite,
lá os cultos são à noite, então quando eu for também lá inaugurar, vou avisar para você. Quem sabe você não vai lá também participar. Ontem os irmãos estavam lá no encontro e o Alex está falando, foi uma pessoa que foi transformada lá e já mudou até as vestes de sexta para domingo. Chegou lá com umas vestimentas na sexta-feira, consagradas, e já está vestindo novas vestes, naturais e espirituais. É poderoso demais o encontro, né? Por isso eu tenho uma boa notícia para você. No dia dos finados, no dia dos mortos, nós vamos trazer à vida centenas de pessoas. Vai ser o impacto da paz. Sabe esse mover das casas de paz aqui, ó? Já estamos na 50, né? Porque a 51 está aqui. E está como você falou, está desatualizado. Quinta-feira, domingo que vem, eu vou receber um chaveirinho desse aqui para a glória de Jesus. Minha célula, minha casa de paz vai ser na quinta-feira. E eu falei para o anfitrião, falei, escuta aqui, eu posso ir fazer uma oração na sua casa? Pode, pastor, claro que pode, né? Geralmente quem nega oração, né, irmãos? Muito difícil alguém negar a oração. Aí ele falou assim, pastor, e depois da oração, a gente pode fazer um churrasco? Falei, claro que pode, aleluia. Aí a minha casa de paz é o churrasco da paz. Aí eu falei, ó, e outra coisa, se você quiser fazer churrasco toda quinta-feira eu vou fazer oração na sua casa. E aí ele não sabe, mas nós vamos orando na casa, e como alguém disse aqui, vai encontrar toda a casa. Vai encontrar lá os parentes, vai encontrar os amigos. Imagina, a célula pode ser bem mais leve do que você está acostumado a fazê-la. Se você transforma esta célula num ambiente cheio de comunhão, de alegria e de paz. Eu estava com esses dois irmãos pastores lá agora, que se associaram à vinha, e sabe o que eles estão procurando? O que você tem aqui todas as semanas. Família de Deus. Eles querem alguém para conversar, eles querem alguém para ter comunhão, eles querem reunir num discipulado. Eles não têm discipulado, irmão. Eles têm um escritório, uma central de telefone, se precisar, o pastor liga lá e pede ajuda. Você é videriano, você não sabe o que tem por aí. Você talvez nasceu aqui, você não sabe como é que funcionam denominações para cuidar dos pastores. É um escritório, você precisa de alguma coisa? Liga no escritório, tem um secretário executivo, ele vai te atender, tem um manual escrito, consulta lá o manual, se tem algum problema, se tem alguém aqui mais antigo de igreja evangélica, sabe o que eu estou falando. Mas não é assim no nosso meio. Talvez você não entenda um pouco desse trabalho que eu faço com os pastores, que é a supervisão da vinha de Minas Gerais. É necessário que a família deles esteja bem cuidada para cuidar bem da sua família. É necessário que as igrejas também sejam apacentadas para que elas possam ser igrejas saudáveis que vão gerar outras. Mas hoje, nessa noite, eu quero falar com você sobre a sua pouca força. Eu queria que você desse uma olhadinha aí do seu lado e você vai ver pouca força, especialmente em noite de clássico, né? Ixi, já deve ter acabado. O que deu aí, Alex? Você que já sabe. 3-1 para quem? Hoje eu vi, é engraçado demais, né? Hoje eu vi até pastor chegando atrasado da reunião. Falei, já sei, está perdoado, etc, né? Mas é tão bom, não é, irmãos? Se você vive pela lei, o culto fica pesado. Mas se você vem aqui nesse encontro para desfrutar de Cristo, vem em paz. Assista seu jogo em paz, torça em paz, porque nós não estamos aqui nem por este, nem por aquele, e nem por bicho nenhum. Nós estamos aqui por Cristo. É tão bom, não é? É muito bom. Eu sou realizado de estar aqui com você. Apesar, como eu pedi para você olhar, apesar da aparente pouca força. A palavra de Deus diz assim: conheço as tuas obras, e eis que eu tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Não é incrível? Ninguém pode fechar. E tens o que, meus irmãos? Pouca força. Fala para o irmão que está ao seu lado: você tem pouca força? Uma pergunta.
Pergunta para ele: você tem pouca força? Pouca força para realizar algo? Pouca força para mudar circunstâncias? Pouca força para fazer aquilo que você gostaria de fazer? Entretanto, todavia, contudo, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar aos teus pés. E o mais importante de todo o texto: conhecer que eu te amei. Gente que é amado de Deus é gente que tem força, apesar da aparente pouca força. Como que você avalia alguém que é amado de Deus? Porque se você for a talvez rádios evangélicas, talvez a televisão e até mesmo alguns púlpitos, você vai chegar à seguinte conclusão: é abençoado quem tem as coisas, é abençoado quem prospera, é abençoado quem troca de carro, é abençoado quem tem casa nova, carro novo. Alguém está aqui comigo? É esse evangelho que você realmente crê? Não, eu creio que o evangelho fala de prosperidade, mas o evangelho não é só prosperidade, é muito mais do que isso. O evangelho é o poder de Deus para transformar todas as circunstâncias de acordo com os propósitos divinos. E sabe qual é o mais importante do evangelho? Não é o quanto você ama a Deus, é o quanto você é amado dele. Essa é a sua força. A sua força não é a sua estrutura financeira, como pensam alguns. A sua força não é medida pela quantidade de diplomas que você tem, ou de imóveis escriturados que você tem. A sua força está no fato de quanto você sabe que é amado. Porque quem sabe que é amado por Deus, está seguro. Sim ou não? Quem sabe que é amado do Pai, tem muita força. O que pode parar um homem, uma mulher que tem certeza que é amado de Deus? Absolutamente nada, porque Romanos 8:39 diz que nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas uma das coisas que mais nos angustia, meus irmãos, e começo a falar de mim, e com certeza chego até você, é que nós ficamos analisando a força. E sabe que há uma coisa sendo pregada aí que não é evangelho, que faz com que você ouça uma palavra e fique se autoanalisando. Aí é um inferno quando você volta para casa, porque aí você começa a analisar a força das coisas. E aí te ensinam a sentar e discutir a força das coisas. Vamos discutir a relação, nosso casamento é forte ou fraco? Olha, será que vamos fazer tal coisa? E aí analisamos a força financeira. Não tem dinheiro para fazer. Não tem dinheiro para realizar o sonho que Deus colocou no seu coração. Meu Deus, será que quem colocou o sonho não é poderoso para pagá-lo? Não acredito nisso. Eu acredito que aquele que começou a boa obra, ele é fiel, vai chegar até no fim. Por isso eu não estou mais nesse negócio de analisar a força do ponto de vista humano, natural, circunstancial. Então essas coisas, ou essa força que dizem aí, é traduzida muitas vezes como estrutura, poder financeiro, conhecimento. E aí você talvez se sente inferiorizado, porque você analisa a sua formação acadêmica, faz uma célula e chega um doutor lá na sua célula, aí você fica constrangido. Por que você fica constrangido? Vou te falar por quê. Porque na sua cabeça você tem pouca força. Tem muita força quem tem um título na frente. Quem tem muita força é quem tem um carrão que para lá na porta da sua empresa, você já fica todo constrangido. Por quê? Você acha que essa que é a força que vale a pena? Não. A força que as escrituras dizem ser genuína e verdadeira é aquela que você já tem. E nós cantamos isso para as nossas crianças, não é, Vanessa? Eu tenho a força de Deus. Portanto, você já tem tudo que você precisa em Cristo Jesus.
É por isso que o tema da nossa conferência é João 19:30. Está consumado? Colocamos uma interrogação no final. Não existe interrogação, é um ponto final. Mas a interrogação é proposital. Porque pode estar consumado para um e não para outro. Porque um tem revelação clara que tudo que Cristo fez na cruz do Calvário foi perfeito e suficiente. Não precisa acrescentar mais nada. Eu estou seguro na obra do Calvário. Eu não tenho que me esforçar para ir ao céu. Eu tenho certeza que eu irei ao céu. Eu não tenho que me esforçar para ser salvo. Eu tenho certeza da minha salvação. Portanto, para quem tem certeza, está consumado. Para quem não tem certeza, tem uma interrogação no final. Eu pergunto para você, no seu caso, está consumado ou não? Porque quando nós olhamos para esse evangelho, suposto evangelho pregado, e lemos as cartas apostólicas, fica uma dúvida. Parece que nem sempre os apóstolos eram pessoas de muitas posses, ou de muita estrutura. O próprio Senhor Jesus nunca edificou uma igreja de milhares. O apóstolo Paulo tinha recursos em abundância. Não, ele tinha que pedir oferta para as igrejas. Certa ocasião a igreja de Jerusalém ficou muito pobre, e as igrejas da Macedônia, que eram as igrejas mais pobres plantadas, ajudaram a igreja chamada mãe. Que interessante. Parece então que uma ocasião a igreja tinha pouca força. Mas eu queria entrar no texto da palavra de Deus com você, mas na verdade eu queria entrar com essa palavra dentro do seu coração, para tirar toda acusação a respeito da força que você tem. Força para empreender, força para fazer negócios, força para liderar sua célula, força para empreender tudo aquilo que Deus colocou no seu coração. E é tão interessante, porque a Escritura, ela nos responde. Vai comigo no primeiro ponto, e está na sua revista eletrônica também. Se você não recebeu, peça para um dos nossos pastores enviar para você, ou então seu líder de célula. Com certeza lá na célula você tem um grupo de WhatsApp, ou então no nosso site. Nosso site também está sendo atualizado com todas as revistas. Você pode entrar lá e baixar gratuitamente. Apocalipse capítulo 3 e versículo 8. Conheço as tuas obras. Fala comigo, Jesus conhece as minhas obras. Essa carta é uma carta à igreja de Filadélfia. É chamada Igreja dos Vencedores. Uma das cartas às 7 igrejas, e a única carta que não contém nenhuma repreensão, só elogio. Essa é a igreja que nós queremos imitar. É a igreja dos vencedores. Agora, Jesus está falando à igreja, através do apóstolo João, e ele está dizendo: igreja, eu conheço as tuas obras. Jesus disse que conhece as tuas obras. Portanto, se você quer ter força genuína, faça obras para quem precisa vê-las. Faça obras para Deus e para ninguém mais. Faça obras para Deus e para ninguém mais, para nenhum pastor, para nenhum líder, nem para sua esposa, nem para o seu marido, porque fazer obras para Jesus e mais alguém tira a sua força. Sabe por quê? Porque quando fazemos para Jesus e mais alguém, a unção não permanece, porque a Escritura diz que Ele não pode dividir a sua glória com ninguém. Mateus capítulo 6 e versículo 24 diz que ninguém pode servir a quantos senhores? Pois então decida, fazemos obras para quem? Não podemos fazer obras para Jesus e meu líder. Ó pastor, eu estou aqui na célula porque a videira mandou. Entrega a sua célula hoje mesmo, em nome de Jesus, porque ela deve ser um fardo na sua vida. Porque é para Jesus e mais para a videira. Por favor, não faça isso. Você está fazendo um malefício a você mesmo. Vai se tornar pesado, enfadonho. Tem alguém comigo aqui hoje? Jesus disse: eu conheço as tuas obras. Portanto, faça as obras para quem precisa conhecer. É muito pesado fazer as obras para outrem. Por quê? Porque quando fazemos para outrem, essa pessoa precisa
ser constantemente elogiada. Porque quem faz obra para alguém está esperando uma recompensa, sim ou não? Claro. Vamos supor que você trabalha para alguém, você está esperando o pagamento do seu trabalho. E Romanos diz que quem trabalha, o salário é tido como dívida. Ninguém dá graças a Deus, patrão. O senhor é tão bonzinho que me pagou o salário esse mês? Não. É obrigação dele pagar o trabalho realizado. Assim também vivem muitos crentes. Por isso a obra de Deus é tão pesada para alguns. Por isso eles falam: pastor, eu preciso descansar. Mas descansar do quê? Se a obra genuína é o verdadeiro descanso e refrigério para nós. Mas por que se sentem cansados? Porque ainda estão fazendo obra para mais alguém ver. Sabe por que algumas mulheres se sentem cansadas no casamento? Porque ainda estão tentando agradar o marido. Desista, minha irmã. Esteja casada somente para que Jesus veja as suas obras. Porque imagine que você faz lá uma comida saborosa para o seu marido ver, para vocês comerem, e você se esmerou tanto naquele trabalho, mas sabe, o elogio não veio. As irmãs sabem muito bem o que eu estou falando, né? Vamos supor que o elogio não veio. E aí, o que nós sentimos? O que você sente, minha irmã? Desmotivada e pensa: não vou fazer mais. Mas eu queria te trazer para as escrituras. Nem elogiou o meu pudim que eu fiz, aleluia, né? Nem elogiou o prato que eu fiz. Pelo contrário, foi criticar, homem duro de coração. Aí, você fica motivado a fazer outro? Não! Mas sabe o que a escritura diz? Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, quer fazer pudim, quer fazer frango, faz para a glória de Deus, irmã. Porque se você faz para a glória de Deus, você não precisa de elogio de homem nenhum. Do Senhor você vai receber o galardão. Pastor, mas eu queria tanto que ele falasse. Eu também gostaria de ter as minhas obras elogiadas, mas é muito pesado viver assim. Eu já desisti, eu quero fazer só para Jesus. Tem alguém comigo nesse barco? Então vamos fazer essa oração hoje? Diga assim: Senhor Jesus, nessa noite eu decido fazer qualquer coisa somente, exclusivamente para Jesus, para a glória de Deus. Aleluia, aleluia. Então, se alguém faz para Jesus e mais outra pessoa, primeira coisa que ele precisa é de elogio, de afago. Por isso que aqui na Videira não trabalhamos com voluntários, porque voluntário precisa ser elogiado, citado, plaquinha escrita com o nome dele. Ele precisa ser constantemente motivado. Só trabalhamos com chamados. Se você está aqui hoje é porque você foi chamado para estar aqui. Se lidera uma célula é porque você foi chamado para liderar a célula. Então, quer alguém te elogie ou não, você vai continuar fazendo para a glória de Deus. Porque você sabe, naquele dia que estaremos diante dele, lá no tribunal de Cristo, só tem um que vai fazer elogio ou repreensão. É o próprio Senhor Jesus. O seu pastor não vai estar lá sentado no tribunal julgando você, nem o seu líder, nem sua esposa, nem os seus filhos. Cristo é que vai estar lá no tribunal julgando a obra de cada um. Quantos querem receber dele o elogio? Então diga para o irmão que está ao seu lado: ele conhece as suas obras. Fala mais uma vez: ele conhece as suas obras. Oh, aleluia! Isso é muito poderoso. Isso refrigera a nossa alma, porque quer a sua célula esteja grande ou pequena, você está fazendo aquela célula para a glória de Deus, e dele você vai fazer a recompensa, dele você vai receber, a recompensa. E a escritura continua, acompanhe comigo aí por favor, no próprio texto aqui de Apocalipse. Ele diz que conhece as nossas obras. Então quem faz obras para Jesus não depende do elogio do homem, ou da mulher, ou do sogro, ou da sogra, ou do parente, ou do patrão. Os melhores funcionários são aqueles que trabalham para Jesus. Patrão não precisa vigiar,
patrão não precisa pedir para fazer hora extra, patrão não precisa monitorar, porque ele faz para Jesus. E o sujeito prospera. Por que ele prospera? Porque ele está fazendo para Deus. Os empresários, os profissionais liberais, os pastores ou qualquer categoria trabalhista, quem faz para Deus prospera. O melhor funcionário, o melhor profissional não é aquele que está aguardando o elogio do seu patrão. É aquele que está pensando, eu estou aqui lavando esse banheiro, eu estou aqui varrendo essa rua, eu estou aqui fazendo esse serviço de escritório, e eu receberei do Senhor a recompensa. Oh, maravilha de Deus, isso é muito bom. Apocalipse 3:8 diz, eu conheço as tuas obras. Um outro aspecto de quem faz para Jesus, é que ele não fica comparando a sua obra com a obra de outro. Porque quem conhece as suas obras, é quem dará a você a recompensa. Grava isso no seu coração. Para quem você faz as suas obras conhecidas, é dele que você vai receber a recompensa. E quem disse isso foi Jesus. Lembra? Que ele falou que a sua mão direita não saiba o que faz a esquerda, porque o vosso Pai Celestial vos recompensará. Portanto, se eu pego a minha mão direita ou esquerda e mostro e faço propaganda, ou comparo a minha obra com a de outro, eu estou querendo receber recompensa de quem? Para quem eu estou mostrando a minha obra. E ele diz, ó pastor, que maravilhosa a sua obra, parabéns. E aí o que Jesus falou? Já recebeu a recompensa. Quando chegar lá em 1 Coríntios 15:10, no tribunal de Cristo, aquela obra já recebeu recompensa. É como se tivesse um selo nela, pago. Mas eu não recebi recompensa disso aqui não, Senhor. Recebeu lá, ó, aquele dia, não lembra? Porque não estava fazendo, era só para Jesus. Está fazendo para Jesus e para mais alguém. Portanto, para com isso. Para de tentar tirar, ainda que seja dos seus próprios filhos, ou esposa, ou pai, ou mãe, ou pastor, algum elogio. É muito pesado andar assim. E nem também caia na tolice de comparar a sua obra com a de outra pessoa, ou outro ministério, porque a Escritura diz, cada um permaneça naquilo que foi chamado. Lá em 1 Coríntios 7:24, porque é pesado fazer o chamado do outro, é muito pesado. Quando eu era pastor mais inexperiente, eu ficava esforçando muito para convencer o outro de que ele tem chamado. Sabe, já desisti disso, já tem alguns anos, porque eu não preciso convencer o outro daquilo que ele é. Alô, tem alguém comigo nessa congregação? Eu não preciso convencer o outro daquilo que ele é. Por isso que a Escritura diz, cada um permaneça no que foi chamado. Quem foi chamado, foi chamado. E quem não foi, não precisa ser convencido. Por isso, no dia que você for ordenado ao ministério, você que tem chamado, não fica aqui na frente agradecendo o pai, a mãe, o tio, o pastor, alguém que deu trabalho para você, porque isso não diz respeito a ninguém, só diz respeito a quem te chamou. Agradeça a quem te chamou. Se quem te chamou foi seu pai, agradeça a ele. Mas se quem te chamou foi Cristo, é só dele que você deve esperar a recompensa. Eu não preciso convencer o pastor Sérgio de que ele é homem, preciso te convencer? Aleluia! Infelizmente, alguns precisam ser convencidos, mas não no que diz respeito a chamado. Portanto, você não precisa comparar o seu louvor ao de nenhum outro, porque você faz para quem? Se você faz para Jesus, recebe dele a recompensa. Se você faz para a congregação, vai receber dele e vai perguntar. Ninguém aqui, eu pastorei você talvez há 10, 12, 15 anos, nunca perguntei no final da pregação, e aí, como é que foi minha pregação hoje, fulano? Nunca. Dos mais antigos que estão aqui comigo aos mais novos, nunca perguntei. Por quê? Porque eu não quero receber de você a recompensa, eu quero receber do Senhor. Você deveria meditar mais nisso, vai te ajudar muito em todas as áreas da sua vida.
vai te ajudar no seu casamento, no seu trabalho, na criação dos seus filhos, porque você vai fazer para a glória de Deus, e quem faz para a glória de Deus, faz o melhor, e o Espírito Santo coopera com você, para que essa obra que você realiza para Deus, seja excelente. A segunda coisa diz que Ele tem colocado uma porta. Eu conheço as tuas obras, e eis que eu tenho colocado. A Escritura diz: eu tenho posto. Fala comigo, eu tenho posto. Aqui claramente a Escritura enfatiza a graça de Deus. A graça de Deus. A Escritura diz que não foi você que colocou, foi Ele que colocou. Eu tenho posto. É igual Gênesis, agora que o pastor Ederson leu, Ele fez brotar. Ele fez brotar uma porta diante de você. E eu fico pensando nesse mundo hoje, conectado. E os irmãos ficam tão preocupados às vezes em fazer conexões e ter redes de relacionamentos para abrir porta, para fazer contato. E eu penso, se ele soubesse que é Jesus que põe a porta diante dele. Se ele soubesse de Romanos 8,32, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, acaso não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? E aí eu louvo a Deus porque eu não tenho que me esforçar. Ele coloca a porta. Ele coloca a porta diante de nós. Então, há aqui uma segunda coisa com relação à força. Sabe por que você tem perdido força? É porque a porta para alguns evangélicos, ela vem trancada a 7 chaves, com ferrolhos de orações muito pesadas, vem com trincos de muito jejum, e vem ainda com chaves tetra, difíceis de serem abertas. Só gente muito consagrada consegue entrar por certas portas. Engraçado. Quando eu leio o Evangelho, eu descubro Jesus falando: eu sou a porta. Quem quiser, é quem orar, é quem jejuar, quem frequentar a igreja evangélica, quem for dizimista, quem quiser, se o bêbado quiser agora, ele entra pela porta. Mas ele, pastor, mas olha o comportamento dele. Pois é, não é incrível que a fé cristã não é baseada no comportamento, mas ela é baseada em Cristo. O problema é que tem tirado a força de alguns, é que você está baseando a sua força no comportamento. Comportei bem, essa semana vai ser forte. Aleluia, essa semana vai ser forte, porque eu fui nas 3 reuniões da videira, fui sábado, domingo de manhã e domingo à noite, vai bombar essa semana. Aleluia. Às vezes você não vai ter uma semana tão forte quanto você está imaginando, só para te mostrar que é Ele que tem colocado tudo que nós precisamos no que diz respeito à vida e à piedade, disse o apóstolo Pedro. Então, claramente, eu não preciso falar, ou forçar, ou fazer um conchavo, um coluio, não, para tentar mudar certa circunstância. É Ele que tem colocado. Eu creio plenamente que a obra de Cristo é suficiente. Você crê também? Então Ele que coloca. Eu não preciso convencer o outro. É um fardo muito pesado para carregar, convencer o outro. Às vezes eu não consigo convencer nem a mim mesmo. Eu queria emagrecer, mas a boca quer comer. Então, eu não consigo convencer às vezes nem meu próprio estômago. Eu estou ali diante de um pudim, aleluia, e aí eu falo, não. E aí falo, só hoje, aleluia. Aí eu vou. A carne é fraca, irmão, não é verdade? Se eu conseguisse convencer, eu convenceria a mim primeiro. Mas veja o que a Escritura diz: eu tenho posto, Cristo tem posto diante de você muitas coisas. Olha aqui para mim, eu falo para você sem medo de errar. Cristo tem colocado diante de você muitas portas, mas talvez a sua avaliação é que tem pouca força para entrar por elas. Você sabia que os nossos líderes de célula aqui, eles fazem conferências de igrejas? Eles são convidados para...
Esses dias você não estava pregando aí não sei aonde, numa conferência? Pois é, líder de célula da videira. Aí o outro, cheguei aqui, cadê o irmão fulano? Não, foi fazer uma conferência lá em São Paulo. Falei, aleluia. É mesmo? É. Eu falei, olha aí, você acha que tem pouca força, né? Mas os outros que estão lá de fora acham que a sua força é suficiente para mover milhares. E eu queria hoje tirar esse engano da sua mente. Em nome de Jesus, Ele é que tem colocado portas diante de você. Hoje eu estava conversando com um pastor colega lá dos Estados Unidos, e ele falando, que mover é esse que o pastor Gerson aí, da África do Sul, vai ministrar na conferência? Aí ele falou, como? Eu falei, você acredita que eu conheci, não é o filho dele, né? É enteado, mas hoje filho dele, tem 21 anos, rapaz, chama Joshua. Quando eu ajudava o pai do Joshua em 97, ele tinha 1 ano. O pai dele era missionário em Moçambique, e nós levávamos ofertas missionárias para esse missionário lá em Goiânia. O missionário morreu em 97, 20 anos depois, eu lembro da criancinha, 1 ano, encontrei com o rapaz agora lá, 21 anos, a hora que eu olhei para ele, eu falei, é o pai escritinho. Eu falei, filho, escuta aqui, estou vendo aqui, você está com, ele chama o Gerson de pai, né? Seu pai aqui, é pastor, e você tem chamado? Tem, pastor. Eu falei, aleluia. E o que você quer? Ele falou, eu quero pastorear. Eu falei, então conta comigo, você vai ser pastor aqui na África do Sul. Assim, eu mandei e-mail para o sujeito, eu fui atrás, eu liguei, não, simplesmente você é colocado diante de uma porta que Jesus abriu para você. Eu queria te dizer claramente, baseado nas Escrituras, olha o que a Bíblia diz, que esta porta que Jesus colocou, fala comigo, ninguém pode fechar. Isso aqui para mim é o mais incrível de tudo que eu estou pregando para você hoje. Eu ainda tenho uma certa dificuldade para compreender isso aqui, mas o Espírito Santo vai me dar revelação. Sabe por quê? Você acredita mesmo? Eu já preguei, eu tenho uma pregação famosa, chama O Dia que a Porta Fechou. Foi o dia que você chegou na videira. Foi o dia que a porta fechou. Está vendo? Estava aberta a porta para você. Aleluia. Então, o dia que a porta fechou, está escrito no livro, está pregado, está gravado. E lá eu falo, cuidado, varão, você pode perder a oportunidade, porque a porta vai fechar. Não, eu estou devolvendo a pergunta, calma. Você acha que é tão simples assim? Então, aqui a Escritura diz, em Apocalipse capítulo 3, em versículo 9, que Ele tem colocado uma porta. Essa porta está aberta. Diferentemente do que pensam muitos crentes, ela não tem ferrolho, chave tetra e etc. Não, é fácil, é graciosamente, Tiago, está aberta. Portas que os homens colocam, elas vêm trancadas com ferrolhos e cadeados. Portas que Deus coloca são portas abertas. Agora, o incrível é o que ele falou aqui agora. Eu preciso orar mais sobre isso. Ninguém pode fechar. Rapaz, é muito difícil acreditar nisso. Porque aí vem pessoas e falam, pastor, mas nunca leste? 10 espias, 12 foram enviados, pastor. Deixaram 10 de lado, morreram, e apenas 2 entraram na terra prometida, Josué e Caleb. Nunca leste, pastor? Falei, sim, filho. Graças a Deus que esses eram os dias de Moisés. Dias de Moisés, você só entrava pela porta se obedecesse. Então a porta era aberta ou fechada, baseada no seu comportamento. Quantos estão me entendendo? Na nova aliança, a porta já vem aberta. Que coisa. Aí cabe uma pergunta, mas será que você pode fechar? Então, esse eu não vou responder hoje não. Vou te dar uma semana de célula para você perguntar isso lá na célula. Porque é fácil responder a essa de Moisés. Era baseado na obediência, de Deuteronômio 28. Quem obedecia era abençoado.
Quem desobedecia era amaldiçoado. Obedecia, porta aberta; desobediência, porta fechada. Inclusive o próprio Moisés não entrou, fechou a porta para ele. Por quê? Porque desobedeceu nas águas de Mara. Deus falou: muda de assunto, que essa porta aí já está fechada para você, Moisés. Agora, aqui, segundo a Escritura, tem uma porta aberta, e ninguém pode fechar. A minha pergunta para você, senhor pastor, teólogo, professor, biólogo Sérgio: você pode fechar essa porta aqui, de Apocalipse, ou não? Segundo o bom português que está aqui, ninguém deveria incluir você também. Mas fica aí para você meditar nessa semana. A Escritura diz que ninguém pode fechar. Parece-me uma das promessas mais extraordinárias da Bíblia. Por quê? Porque significa que, parece que hoje, pastor Gerson, incrivelmente, não se perde mais oportunidade. Ou não? A Escritura diz que esta porta está aberta. Será que você pode perder uma oportunidade? Porque talvez você está ansioso com respeito a uma oportunidade que você tem amanhã 14 horas. Será que eu tenho ou não tenho? Entro ou não entro? Se você vivesse no padrão de Apocalipse 3:8, sabendo o seguinte: não tem jeito, ninguém pode fechar essa porta. Já é minha, já está aberta. Foi Deus que colocou? Foi Deus que colocou. Então já está aberta. Eu vou em paz, eu vou fazer entrevista em paz, eu vou negociar em paz, eu vou plantar a igreja em paz, eu vou liderar a célula em paz, porque ninguém pode fechar essa porta. Isso é maravilhoso. Quem pode fechar a porta? Tem aqui uma pergunta: essa porta, ela é corporativa ou ela é individual? Porque Jesus está falando para uma igreja. Pode ser que você individualmente perca oportunidades, mas eu tenho uma boa notícia para você. Com relação à igreja, ninguém pode fechar. Por isso é bom que você permaneça nela. Quantos estão me entendendo? Então, enquanto você está no corpo, enquanto você come da carne e bebe do sangue, ninguém pode fechar a porta que Deus colocou para nós. E é por isso que nós estamos aqui, pisando nesse lugar, cultuando nesse lugar, congregando nesse lugar, porque a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Ninguém, absolutamente ninguém pode fechar, porque quando Deus abre uma porta para você, ela vem aberta, para que não haja glória de homem nenhum. Quem é que fez isso aqui? Me conta, explica, põe no papel, fala, traduz. Não, agora seria tão glorioso se você soubesse que tem essa força, hein? Se você falasse: vou abrir essa célula, e não tem jeito de dar errado, já deu certo. Mas e se o anfitrião não quiser? O tal anfitrião lá que nem gostava de crente, crente, pelo amor de Deus, o sujeito está lá no hospital, vamos fazer célula enquanto ele está no hospital, que a hora que ele voltar vai acabar a célula, ele odeia crente. Pois é, se soubesse que a porta que Deus abre, nem o anfitrião pode fechar, nem o dono da casa pode fechar, porque Jesus tem as chaves até do coração dele, quanto mais da casa dele. Aleluia, dá um glória a Deus, bate palma, dá um glória, faz alguma coisa. Eu estou te falando, há um poder na nova aliança. A questão é a seguinte: você crê nisso? Hein, Gilberto? A porta aí do seu lado, hein, varão? Ninguém pode fechar. Olha lá, está na corte aqueles dois ali, ó. Aí, pode aplaudir, aplaude. Varão, Jesus abriu uma porta para você. Ela não queria, não é verdade, irmã? Mas Deus mudou o coração da irmã. Só pode ser obra de Deus. Olha para ele que você vai ver que só pode ser obra de Deus. Só pode ser obra de Deus. Todo homem de Deus é assim, irmão. Olha para a mulher dele, você vai ver, só pode ser obra de Deus. É pela fé que esses dois estão juntos aí. Então, Deus mudou o coração. Porque a porta que Deus abre, olha para você ver, gente, ninguém pode fechar. E ele andou na convicção. É porque quem anda nessa revelação está seguro. Ele não tem pouca força, ele está seguro.
ele está em paz, ele sabe, não tem jeito de dar errado, foi Jesus que abriu essa porta, e eu vou fazer as obras só para ele. Eu estou empolgado aqui, então eu não estou marcando a hora não, irmão. A vantagem do culto da noite é essa, eu posso avançar. Não, mas não posso não, o pastor Gerson está aqui, aleluia. Tá. Quem está no reloginho aí, aleluia. Que eu não estou gravando aqui, quando eu estou gravando, eu gravo no meu celular. Apocalipse 3:8. Eu conheço as tuas obras, que eu tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. E agora eu chego na parte principal, que tem pouca força. Aí eu fico olhando para mim, eu olho para você, eu olho para nós como igreja, e eu fico pensando, gente, o que tem aqui nesse lugar? Não, o que tem aqui nesse lugar, Jesus? Que esse povo vem aqui, não, é pouca força demais, mas é muito pouca força. Vamos falar de um ambiente agradável? Não, você está passando calor aqui dentro. Esse chão não é agradável, a cadeira não é confortável, é pouca força. Meu Deus do céu, é asfaltado, todo prédio é asfaltado, ai meu Deus do céu. Então eu fico pensando, cadê a força desse negócio? Só que aí eu me lembro de você, e quem sabe você não pensa a mesma coisa. Cadê a força do meu casamento? Eu queria mesmo ter um casamento igual daquele livro, blindado. Aí você volta para casa, você fala, meu casamento está esfarrapado, não é blindado não. Aí você analisa a força e pensa, e muitos ao analisar a força, sentem-se impedidos de servir a Deus. Aí que reside o problema. Você fica desanimado, desmotivado e quer parar. Mas eu vim aqui para te dizer, você não sabe a força que tem, você tem muita força. Não para. Não para, porque o Senhor, no final da história que conta, lembra lá no 9? Eu vou trazer aqueles da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não são, e eu vou mostrar o quanto eu te amei. O final da história ainda não acabou, filho. No final da história, Jesus te deu uma garantia. Sabe qual a garantia? Você é amado. Se você sabe que é amado de Deus, parece então que as forças mudam. Parece então que 2 Coríntios 12:10 faz algum sentido. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades. Esse versículo não pode estar na Bíblia, gente. Eu sinto prazer na fraqueza. Eu sinto prazer quando o outro fala mal. Não é falar mal não, injúria é mentira, calúnia. Quando o outro me calunia, eu sinto prazer na necessidade, na perseguição, na angústia, todas elas por amor a Cristo. Olha a sentença apostólica neotestamentária. Porquanto, quando sou fraco, então é que sou forte. Queria convidar você a ficar de pé, porque parece que você é forte, não fraco. Parece que você é forte e não fraco. Eu queria hoje que você tivesse uma palavra de oração. Eu queria que você hoje destruísse toda